vocês? Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Malu, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos aprender sobre conjuntos numéricos. Então, já que você já está aqui, aproveita, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? E é isso, vamos para mais um vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Every single day, I'm gonna make something. Eu escolhi esse tema, né, conjuntos numéricos, pra gente começar as nossas videoaulas, porque eu achei um tema muito legal. Porque a gente, né, vai aprender sobre os números, vamos aprender multiplicação, divisão, raiz quadrada, potência, mas uma coisa que a gente não enfatiza é os números. A gente vai trabalhar com eles, mas a gente não conhece eles. Então eu achei legal a gente começar por conjuntos numéricos para que a gente aprenda sobre os nossos números antes de começar a trabalhar com eles. Então vamos lá. Aqui eu vou falar dos conjuntos numéricos no forma dos reais. Os reais, eles vão abranger todos esses aqui. Mas vamos começar pelos naturais. Os naturais, eles são representados por esse símbolo, o N com um tracinho do lado. Né? Eles são os números naturais. O que são os números naturais? De uma forma bem básica de explicar, são os números que a gente usa diariamente. 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. Nesses aqui a gente não tem números com vírgula, não temos raiz quadrada, não temos fração, nem números negativos. São apenas números naturais, números positivos que a gente usa diariamente. 0, 1, 2, 3 e infinito. Esse vocês conhecem, né? Bom, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros. O que são os números inteiros? Eu vou explicar agora. Os números inteiros, né, é representado pelo Z com esse tracinho aqui do lado. Isso parece me dizer, tá? Então não liga. Esse Z com um tracinho aqui do lado. Os números inteiros são os números negativos e os números positivos. Lembra dos números positivos, os naturais? Então, são eles. Ele é representado, né, pelo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e infinito. Os números inteiros é infinito tanto para o lado esquerdo, onde são representados os números negativos, tanto pelo lado direito, onde são representados os números positivos. Então, ele é totalmente infinito, ele abrange tudo, né? Tudo assim, sem números com vírgula, nem fração, nem dízima periódica, nem dízima não periódica, nem raiz quadrada, nem potência, né? Apenas os nossos números com menos e mais, ok? Acho que deu para entender. Bom, os números naturais e os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais. Os números racionais são todos aqueles números onde a gente pode colocar um embaixo. Como assim, Malu? São as frações, os números com vírgula, as dízimas periódicas. Malu, peraí. Calma. O que é dízima periódica? Bom, a dízima periódica, eu tenho um exemplo aqui, 2,66666. Quando você vai numa divisão, né, você tem aquela divisão chata, que você coloca um número, aí você tem que colocar a vírgula, aí coloca um número, vamos supor, 8. Só que aí depois disso você vai dar outro número, vai dar 6. Depois disso você vê que o 6 vai se repetir infinitamente. A dízima periódica é quando um certo número, se repete infinitamente após a vírgula. Isso são chamados de dízimas periódicas. Quando, tipo assim, tem um número que tem vários números, eles não se repetem, tipo 0, 2,6, 4, sei o que, tal, são dízimas não periódicas. As dízimas periódicas têm diferença. A dízima periódica é quando um certo número se repete após a vírgula. As dízimas não periódicas são números aleatórios depois da vírgula, ok? Bom, então os racionais, eles são isso. São as frações, são os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, que a gente acabou de ver. Os números inteiros, que são os números negativos e os números naturais. As frações, meio, 1/3, 1/5, 2/4, 3,4, né? Os números decimais e tal, os números com vírgula, os famosos números com vírgula e as dízimas periódicas, que eu acabei de explicar para vocês. Então, os racionais, ele abrange tudo isso. Ele abrange as frações, os números com vírgula, os números negativos, os números positivos e as dízimas periódicas. Só que aí, a gente tem aqueles, né, meio louquinhos que a gente costuma chamar de irracionais. Os irracionais, eles são representados pelas dízimas não periódicas, raízes inexatas e π.
Vamos lá. 3,0264. É uma dízima não periódica, porque aqui após a vírgula, você não tem repetição certa repetição de um certo número. Aqui você tem números aleatórios, né? Depois de vírgula, você não tem repetição de um certo número. Então, é uma dízima não periódica. Aqui nós temos também a raiz de 2. A raiz quadrada, vou dar uma breve explicação, é quando você multiplica um número por ele mesmo, que dá, né, um certo número. Vamos supor a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas se a gente for, na tabuada, a gente não tem um número certo que multiplicando por ele dá 2. Se a gente for na calculadora e ver a raiz quadrada de 2, dá uma dízima não periódica. Um número muito grande, uma dízima não periódica. Assim também com uma raiz de 8, porque você não tem um número vezes ele mesmo que dá a raiz, que dá 8. Você tem 4 vezes 2, que é 8, 2 vezes 4, que é 8, mas você não, 8 vezes 1, mas você não encontra um número vezes ele mesmo que dá 8. Quando você vai na calculadora e vê a raiz quadrada de 8, dá uma dízima não periódica. Então, né, cai aqui como nos irracionais. E aqui também a gente tem o π. O π, a gente abrevia ele, né, para 3,14. Mas ele, assim, é um número infinitamente grande de uma dízima não periódica, mas a gente usa ele bem mais facinho com 3,14. Então, esses são os números racionais. Dízimas não periódicas, números inexatos. Né? A gente tem aqui raízes inexatas, dízimas não periódicas, eles estão nos irracionais. E aqui a gente tem os reais. Eu decidi representar aqui bem facinho como os racionais, porque é um conjunto, né? Os racionais e os inteiros, e os irracionais, perdão. Os racionais, ele abrange os inteiros e os naturais, né? Tem aqui números negativos, números positivos, fração, número com vírgula e dízima periódica. E os irracionais são os números inexatos e as dízimas não periódicas. Então, os reais, ele abrange tudo isso. Os reais são um exemplo disso, né? Dos racionais e dos irracionais juntos. Então, é basicamente isso. Vamos dar mais uma voltinha? Vamos relembrar de novo? Naturais. Números que a gente usa normalmente. Números positivos infinitamente. Inteiros. Números negativos e números positivos. Sem vírgula, sem fração, nem nada. Os racionais. Frações, dízimas periódicas, números com vírgula, números negativos. Abrange tudo. Irracionais. Dízimas não periódicas, raízes inexatas, π, qualquer número inexato está nos irracionais. E os reais, que é o conjunto dos racionais e dos irracionais. Bom, acho que aqui a gente já chegou, né? Fim do nosso vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês, olha. Como se fosse uma cadeia alimentar dos conjuntos numéricos. Começando pelos naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Bom, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha entendido, tá bom? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.